quando a gente estava estudando Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda, a gente começou a ter uma outra visão de Jesus, né? Porque ali ela fala muito Jesus o homem, que é diferente do Cristo. Porque Jesus o homem simboliza quando ele encarnado esteve na Terra, e a gente se fixa muito na imagem deste homem quando a gente se remete à figura de Jesus. E a gente consegue se aproximar dele por ele estar nesse papel. Mas o Cristo é muito maior. E o Cristo é uma força que, na verdade, existe em nós, né? Não estamos separados. Então, hoje a gente vai tratar desse Jesus, o homem. E o que ele trouxe, o que ele mostrou, através de uma totalidade, como ser integral. Quando a gente fala de ânimo e ânima, a gente está falando de polaridades, né? E nós transitamos entre essas polaridades. Ora estamos num extremo, ora estamos no outro. Mas ele não. Ele podia passear entre isso porque ele tinha o equilíbrio e todas as polaridades nele. E é isso que a gente vai estudar hoje. Quer que eu leia? Uhum. A ânima e o ânimos. Carl Gustav Jung, fazendo uma análise da natureza humana, afirma que nós carregamos no inconsciente duas expressões opostas e complementares na área da sexualidade. O psiquiatra consegue estarrecer a comunidade científica e a cultura da época ao propor que em todo ser masculino existe uma expressão feminina, a ânima. Da mesma forma que em todo ser feminino há uma expressão masculina, o ânimos. É graças a estes dois conteúdos do inconsciente que nós temos sonhos sexuais e imagens que muitas vezes nos entorpecem. O homem sonhando com a mulher e a mulher sonhando com o homem em figuras mitológicas e tradicionais. Bom, como todo mundo sabe, Jung, né, passou muito tempo com Freud, era discípulo dele, até que em um determinado momento houve uma cisão, né? Não uma cisão na amizade, não. Era no pensamento, que é diferente de uma briga muito feia. Claro que eles discutiam muito, mas ele falava para o Freud, o ser não é só a libido, não é só isso que a gente tem estudado, é muito maior. Ele transcende. Ele tem muito mais questões por trás. E Freud não concordava muito com isso, apesar da contribuição gigantesca que ele trouxe através da psicanálise, através de todos os estudos, né? E aí, ele tinha uma visão de Jesus muito fechada. Então, ele achava que Jesus, na verdade, trazia para o ser uma limitação. Isso estou falando de Freud, tá? Uma limitação da qual as pessoas se castravam por causa desse não exercício da sexualidade. Então, com toda aquela situação do pecado, disso, daquilo, né, de você tem que ser assim, que, na verdade, a religião trouxe como dogma, isso foi transferido para Jesus, e não era nada disso. Na verdade, Jesus, como tinha essa completude dentro de si, ele não necessitava se relacionar com nenhuma outra mulher. Apesar de muita gente ter falado, né? Porque teve Maria Madalena. Não precisava. Ele simplesmente não precisava, porque a gente, quando a gente está manifestando a nossa questão das polaridades, a gente precisa do outro para enxergar no outro aquilo que a gente não consegue enxergar na gente. E o ânima e o ânimos é exatamente isso. O meu ânimos, eu enxergo, você não é meu marido, mas vamos botar aqui. No meu marido, porque eu não enxergo essa porção porque eu sou ânimos muitas vezes, fica tranquilo.
muito forte. Então, eu preciso ver nele, e dali, nessa relação, nessa troca, eu vou me apaixonando por este que, na verdade, sou eu. Da mesma forma, o homem. A ânima, ele enxerga na mulher, porque ele precisa ver essa porção de feminilidade, da qual ele não enxerga nele. E engraçado que, às vezes, esses papéis são trocados, o que a gente vai ver aqui. Então, Jesus, na sua totalidade, como ser integral, não precisava mais disso. E essas duas forças são forças grandiosas, são arquétipos dos mais importantes, porque elas trazem em si uma capacidade, uma potência, da qual são elas a que a gente utiliza para se manifestar no mundo e utilizar nas nossas ações. E olha só, vejam, a gente começa a entender por que muitas vezes a gente ouviu dizer que a religião era castradora, que a religião é manipuladora. Muitas vezes a gente já ouviu dizer, principalmente daqueles que estão mais ligados às ciências, às pesquisas científicas, muitas vezes a gente ouve esses comentários. E às vezes a gente não sabe por quê. Da onde surgiu essa ideia de que a religião ela é manipuladora, a religião ela é castradora? E nós começamos, então, a perceber, historicamente até, por que essas coisas acontecem. Ainda hoje, a gente ouve essas ideias, essas colocações em muitas ocasiões. À luz da psicologia transpessoal e da doutrina espírita, a explicação para isso está na reencarnação, que nos deixa marcas psicológicas de ambos os gêneros, fazendo surgir aquilo que o psiquiatra suíço denominou como ânimos e ânima. A teoria junguiana prevê que a harmonia do indivíduo com a sua realidade exige o desenvolvimento equivalente das duas polaridades psicológicas. Somente empreendendo esse esforço, o candidato aos louros da alta conquista se tornará um ser integral, perfeitamente equilibrado. Numa conceituação moderna, diríamos que esta pessoa torna-se um ser transpessoal. Então, a gente lembra das reencarnações, né? Ora homem, ora mulher, ora homem, ora mulher, 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 mulher. E a gente sabe que a gente vem passeando por essas polaridades para que a gente vá desenvolvendo isso. Mas, às vezes, a nossa força dentro de uma polaridade dessa é tão forte que, mesmo reencarnando num outro sexo, a gente não consegue se desvencilhar dele. É por isso que a gente não pode julgar a pessoa que, às vezes, tem um trajeto, às vezes não está exercendo uma outra orientação sexual. Às vezes é ela que está trazendo dessa reencarnação essa força muito grande, né? E às vezes é também a orientação por causa justamente das reencarnações anteriores. Então, somos aprendizes dessas polaridades e vamos transitando por elas com tranquilidade para que a gente possa aprender e se tornar um ser transpessoal, um ser integral. Né? E vejam que nessa sequência das encarnações que a gente vai vivendo, se a gente tem uma sequência grande de encarnações no gênero, né, feminino, que traz características específicas, porque ser mulher tem características específicas dessa ânima, né, que Jung se refere. E nascer no gênero masculino traz as características do ânimos a que Jung se refere. Se a gente passa durante muitas encarnações no gênero feminino, é natural que na primeira encarnação no gênero masculino a gente tenha muitas dificuldades, e vice-versa. Vocês não têm alguma amiga assim que tem dificuldade com as questões femininas? Que não consegue engravidar, que tem problema com a regra, que tem problema com o cabelo, que tem... Vocês já não perceberam que tem amigas? E nem por isso elas são masculinizadas, não é isso. Mas elas se sentem, de alguma forma, desconfortável num corpo feminino.
Não, vamos falar no microfone, no microfone. Não, porque a Cris também, na aula passada, estava falando sobre isso, que há mulheres que desenvolvem até a endometriose. Exatamente. Por causa do ânimo. Essa função psíquica está tão desregulada que ela desregula o organismo todo. Não só a questão da endometriose, mas muitas vezes as questões hormonais, porque as nossas glândulas regem as nossas vidas orgânicas. Então, as glândulas que tem no nosso corpo, elas são responsáveis pela direção dos nossos movimentos orgânicos. Então, os hormônios, eles têm uma função importantíssima. E dependendo de como a gente está lidando nessa nova condição, a gente desestrutura a função orgânica. Não vai dar para ler. Eu não sou muito boa de piada, mas vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é Essa está me matando, não aguento a enxaqueca mais, né? está me matando, não aguento mais, acho que vou morrer. Aí ele fala... alguma coisa que está matando ela lá. A dor de cabeça, ela está com uma bolsa de água quente. E aí ele fala assim, que isso, mulher? Está agindo que nem um homem. Porque homem sente muito mais dor do que mulher, né? A turma da Luluzinha logo se manifesta. Mas é uma gemessão. Sim, Cris. Eu tenho uma dúvida. Aliás, eu sempre tive em relação, quando a gente está falando ânimos, né? A gente sabe que quando vem muito tempo na encarnação como mulher, encarna como homem, às vezes você vê, tem os trejeitos, tá? Até a pessoa, vamos dizer, vem como homossexual mesmo. Uhum. Eu queria saber qual é a visão espírita quando acontece, né, a pessoa ser homossexual e ela se relaciona com o mesmo sexo que ela. Como é que a espiritualidade vê isso? Ela condena, ela não condena? Não sei se eu... Não condena. Não condena. A gente, o espiritismo, na verdade, não condena nada. Mas se a gente for pensar em questões das quais a gente analisa numa evolução moral, o que há de pior nos relacionamentos é a promiscuidade e não o amor. Então, um relacionamento homossexual, ele não é visto como uma forma errada. Ele simplesmente observa as questões reencarnatórias, as questões do ser. Porque qualquer um pode se apaixonar pelo outro. E somos espíritos, espírito não tem sexo. É claro que quando a gente reencarna num corpo, é para a gente desenvolver naquele corpo as questões que aquela reencarnação está nos propondo. Mas pode ser que algumas coisas a gente não consiga trabalhar, como outras, sem ser a sexualidade. Então, o espiritismo tem esse olhar muito, não digo caridoso, mas cuidadoso, de respeitar e entender que estamos num processo evolutivo, aprendendo a transitar por tudo isso. Agora, o que realmente traz um prejuízo, aí sim é a promiscuidade, que pode existir tanto no homossexualismo quanto num relacionamento heterossexual. Né? E aí, aprofundando em termos de natureza orgânica mesmo, eu quero dizer. E aí não vai julgamento de comportamento. Nós sempre vamos precisar das relações hétero, por conta de quê? Da preservação da espécie. Então, não é uma questão de julgamento, é uma questão de como o mundo e a espécie vão prosseguir no futuro. Que são coisas distintas. Então, não nos cabe, nem como espíritas ou fora do centro espírita, nenhum juízo de valor. Cada um sabe o que pode fazer em sua própria vida. E algumas escolhas trazem profundo sofrimento. Profundo sofrimento. Profunda dor. Que a gente, se não vive a situação, nem consegue avaliar. Como pode ser difícil. Tanto que, quando
se encontra numa relação dita, né, homossexual estável, o que essas pessoas buscam? Quantos hoje têm filhos? Porque é a necessidade da família, é a necessidade do amor, é a necessidade de construir aquilo que, no conceito de todos, é bom. Traz alegria e completude como ser humano. Então, é assim que as coisas funcionam, não é? Sim, Beth? Como é que a espiritualidade explica a bissexualidade? Vamos repetir. Vamos repetir a pergunta, porque a pergunta tem uma relação, em vez... Quer dizer, é um desdobramento. Como é que se encara, a espiritualidade encara a bissexualidade? Olha só, a gente, nesse período transitório, a gente ainda tem algumas paixões, né? Muitas, não poucas. E o sexo é uma delas, né? Então, no caso de uma pessoa bissexual, ela se relaciona com quem ela sente atração. E ela não tem na mente dela ainda uma construção moral de vou me unir ao outro pelo amor para construir uma família, vou estar com essa pessoa, ou sinto atração para aquilo. Ela ainda está um pouco... Estou tentando me entender. Entendeu? Porque no caso da bissexualidade, ela não escolhe um companheiro. Ela escolhe mais de um, né? Então, ela ainda não se colocou nessa parte da sexualidade, numa posição de entender o que é um relacionamento, o porquê que as pessoas se aproximam, o porquê que elas desenvolvem tudo isso, né? E ela pode também observar a bissexualidade em períodos. Às vezes, períodos ela está atraída por algum sexo e outros por outros. Não é necessariamente ela ainda está simultâneo, se achando, né? E todos nós estamos fazendo o quê? Nos procurando achar, autodescobrir, entender. Não é verdade? Passa aí. Tem um livro da Joana, que é Encontro com a Paz e a Saúde, que tem um capítulo sensacional que fala da sexualidade. Ela fala da homossexualidade e ela fala também sobre as relações hétero. E ela fala desse encontro, né? Ela tira o pecado de fora, ela diz que o casamento não é para procriação, não é só para isso, do qual a igreja vem colocando na nossa mente. Ele é muito maior do que isso. E os casamentos e as relações que se fazem fortes, também trazendo a questão sexual como uma coisa saudável, se tornam uma comunhão muito mais significativa. Porque a troca na hora da relação sexual é uma entrega. É uma entrega e uma busca, né, por dois seres que pretendem se unir e buscar e trazer para o outro um referencial de união mesmo, sabe? Ela fala lindamente nesse capítulo. Você lê, você fala assim, olha, caramba, como ela deixa bonito tudo, né? Sem dogma, sem nenhum clichê, sabe? Com uma consciência muito mais alta. Vale a pena ler. É um capítulo muito lindo. Encontro com a Paz e a Saúde. Porque vejam que em nossos... Da Joana, Porque é um capítulo que fala de sexualidade. Como tem vários temas, é só procurar esse, que é um só. Porque vejam que em nossos equívocos, a gente também faz uniões equivocadas, homo ou hétero. Que, na verdade, não são uniões desse amor a que Joana se refere, amor entrega. Quando ela fala desse amor entrega, é aquele amor que não tem o quê? Condição. Como as nossas relações, conjugais ou não, são condicionais ou condicionadas, ou seja, é bom ser. E isso não importa, esse ser, ele pode acontecer desde a comida que a gente prepara à cama que a gente dorme. Então, tudo que está ainda na condição ser, ainda não há a verdadeira entrega feita pelo amor.
Então, vamos lá. Acontece que a ânima é muito ciumenta, como a maioria das mulheres. Vamos lá, pessoal, vamos entender bem essa história. E o ânimos é muito senhor de si, como a maioria dos homens. Ainda bem que tem menino também nessa turma, né? Que se tivesse só menina, a gente não ia conseguir muito bem. É bom que tem dois, tem quantos? Só estou enxergando 2, né? Mas não sei. Eu só quero que vocês leiam lembrando que o homem Isso. possui a ânima e a mulher possui o ânimos. E lembrando que muitas vezes nós estamos ali, ó, naquele ânimos ali, que é ser senhor, a gente é senhora de tudo. E nem sempre a ânima se permite uma entrega amorosa por ter insegurança no terreno do afeto. Assim como nem todo ânimos se deixará submeter ao parceiro por conta da postura totalitária que é própria do perfil masculino. Olha que legal. Quando ela fala isso, e nem sempre a ânima se permite uma entrega amorosa, por ter insegurança no terreno do afeto. Para as solteiras, qual é o maior problema dos homens? Que eles não querem casar. Não é isso? A dificuldade da entrega. E eles não percebem que isso é o lado feminino deles. Entenderam agora? Quando ela fala aqui, e foi muito engraçado, porque quem veio na palestra ontem da Iracia? Lembra da historinha? A história foi ótima, gente. Quase quando ela falava, eu comecei a anotar a historinha. Porque, então, quando ela fala assim, todo ânimo se deixará submeter ao parceiro por conta da postura totalitária que é própria do perfil masculino. Ela fez a seguinte pergunta. Ela contou uma historinha, não sei se dá tempo de contar. Querem que eu conte a historinha? Agora eu vou ter que contar a historinha. Eu não vou contar que nem ela, tá? Porque eu ouvi só a historinha. Então, eu vou comer mosca. Ela contou que tinha um reino, um rei fez uma proposta, e me ajudam nesse início que eu vou esquecer. Fez uma proposta de que ele queria que alguém trouxesse para ele o que a mulher mais deseja. E aí ele falou que quem errasse, ele ia degolar. Quem acertasse... Tá, mas isso é no início. Aí teve esse príncipe, né, que se perdeu, invadiu o terreno e tal, e falou, não, eu vou responder, não foi isso? Para salvar a vida dele, né? Então, tá bom, ele topou, é mais ou menos isso, tá? Mas não é a parte importante da história, não. Aí ele foi pensar, né, o que era isso. Eu vou trocar o início da história, que eu esqueci do início da história. Aí ele foi pensar sobre isso, não sabia, e procurou quem que saberia ajudar ele nessa questão, né? Aí ela fez a seguinte pergunta, na plateia. O que vocês acham? O que a mulher mais deseja? Aí uma falou assim, ser ouvida. A outra, ser amada. Amor. E ela, degolado, tudo degolado, né? Aí esse príncipe vai tentar descobrir, e alguém fala para ele que a única pessoa que saberia dar a resposta é uma bruxa. E aí ele vai atrás dessa bruxa, mesmo correndo riscos, né, que na hora de encontrar a bruxa é uma coisa difícil. E aí ele encontra essa bruxa. E aí ele fala para ela, com todo respeito, né, olha, dona bruxa, eu preciso de uma resposta que só a senhora vai saber responder. Aí ela fala para ele, o que você quer saber? Aí ele fala assim, eu gostaria de saber o que a mulher mais deseja. E aí ela cai na gargalhada, né? Cai na gargalhada e diz assim para ele, olha, tudo bem, mas eu faço uma troca. A gente tem que fazer um acordo. Eu te dou a resposta, mas você vai ter que fazer uma coisa para mim. Aí ele fala, ué, tudo bem, né? Fala o que você quer. Eu quero me casar com você. E aí ele olha aquela bruxa, com o nariz enorme, verruga, um dente, as unhas sujas gigantescas, enorme de gorda, cabelo todo desgrenhado, olha para ela. E do outro lado tem a morte, porque ele vai ser degolado, ele não encontra saída, e ele aceita. Tá bom, eu me caso com você. E aí ela vira para ele e diz, o que a mulher mais deseja é ter soberania sobre a sua vida, sobre a sua própria vida.
E aí ficou aquele silêncio. Nossa Senhora. Aí ela vai para o castelo com ele, fazem o casamento. Ele fala para o rei, né? O rei não degola, é isso mesmo, acertou e tal. E aí chega a noite de núpcias e ele vai ter que encarar a bruxa, né? Aí vão para o quarto e aí ele vai lá para a cama e ela vai no banheiro se trocar. Quando ela sai do banheiro, ela sai e ela simplesmente aparece como uma princesa, linda, donzela. E aí ele olha e fala, o que houve? O que aconteceu? Ah, é porque eu não te contei uma coisa. Metade do dia eu sou uma bruxa. A outra metade eu sou uma princesa. E aí ele olha e fica maravilhado com aquilo, né? Vai ser mais fácil assim. E aí ela fala assim para ele, só tem uma coisa, você vai ter que escolher. Se você vai querer dormir com a princesa e acordar e passar o dia com a bruxa, ou você vai dormir com a bruxa e acordar e passar o dia com a princesa. E aí ele olha para ela e fala assim, você mesma pode escolher. E aí os dois têm aquela noite de amor espetacular, maravilhosa, né? E aí aí é tão maravilhosa que ele dorme até muito tarde, né? Acorda lá quase meio-dia, e quando ele acorda, que ele olha, nossa, quase meio-dia, que olha para o lado, é a princesa. E aí ele fala para ela assim, ué, já são quase meio-dia, e você ainda é princesa? Eu ainda sou a princesa, porque você me deu o que eu precisava, que é a soberania sobre a minha vida, as minhas escolhas. E se a gente perceber o quanto que a mulher sofre por ter sempre ainda a questão da submissão, da obediência, o quanto que ela tem essa dificuldade, olha o que ela tem que aprender com ânimos dela. E que ela vê isso em quem? No homem. Porque numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, quem é que manda? O homem. E não manda só nas coisas, ele manda na mulher. E a gente não sabe que esse é o maior desejo. Olha só, pessoal. E é por isso, olha como pode ser profunda essa análise. Em busca dessa soberania, muitas coisas, muitos movimentos as mulheres vêm fazendo aí nos últimos tempos, que também não deram os resultados que se esperava. Vocês vejam como essa análise pode ser sofisticada, profunda, porque toda vez que se fala dessa soberania, do direito de escolha, de poder viver exatamente aquilo que se deseja, que traz autorrealização, muitas vezes o que acontece? As mulheres ainda buscam estar sós, porque elas entendem que só dessa maneira vão conseguir isso. Sofrem do mesmo jeito, porque estar só não é bom para ninguém. E os homens a mesma coisa. Então é um processo hoje que nós estamos aprendendo demais. Porque até que os pratos da balança se equilibrem, a gente pesa, sai de um lado que é muito pesado, para pesar demais no outro. Não é verdade? E aí, muitas vezes, no momento de hoje, nessa situação, a gente vê que os casamentos duram pouco, se desfazem com muito mais facilidade. Porque essa busca, esse entendimento, faz com que a gente, muitas vezes, adoeça e não entenda o processo. Isso vem desde o início. Que a figura de Deus... Isso é uma coisa que vem de muito antes. A gente vai chegar lá. Então,
Não, a gente vai chegar lá. É porque é o final. Mas a gente vai chegar lá, aí eu te dou a palavra na hora que a gente chega. Só para a gente não comer. Uma das dificuldades que deflui deste quadro é que, às vezes, o parceiro deseja que o outro se adapte às suas necessidades psicológicas. Exige que o temperamento do ser querido responda aos seus apelos em regime de sintonia perfeita, o que é muito difícil de ser obtido. Aliás, é só fantasia isso, né? Que a gente tem daquela coisa do conto de fadas e da Cinderela. Isso não exclui as mulheres que já exercem o seu ânimos, tá? A gente está falando numa condição da maioria de um país que tem um patriarcado ainda, né? Mas é claro que a gente percebe mulheres exercendo seu ânimos, e a gente vai ver isso agora também. No relacionamento conjugal, por exemplo, muitas vezes o homem não sabe controlar a sua ânima, tornando-se ciumento e caprichoso com a esposa, além de assumir uma postura de crítica destrutiva em relação a todas as mulheres. Este fenômeno é decorrência da sua ânima, que cultiva inveja doentia em relação às outras. Você está no resumo. Em contrapartida, a companheira afirma que os homens são todos traiçoeiros e inconsequentes, não merecendo nenhuma consideração por parte das mulheres. Uma conduta que denuncia as próprias defecções do seu ânimos, pois é muito fácil visualizar nos nossos iguais aquilo que somos. Bate em todo mundo, Joana, tá? Não sobra ninguém. Você já viu aquelas brincadeiras que colocam no Facebook, né? Porque os homens, isso. Aí bota as mulheres, isso, né? Mulher não sabe dirigir, mulher isso, mulher aquilo, não é? E os homens também, né? Tem aquelas questões todas. É muito engraçado isso, porque é realmente assim. Guerra dos sexos, né? Mas por quê? Porque a pessoa não consegue entender que aquilo que ela está criticando, na verdade, é uma potência dela. É duro, pessoal. É trabalhosa a parada. Vamos lá, Zeli? Passa mais uma? Passa. Individualmente, cada qual necessita alcançar a perfeita integração do seu conteúdo inconsciente com a sua realidade total. Aí eu coloquei essa fotinha aí do Chopin, Frédéric Chopin, e da mulher dele, a George Sand, que, na verdade, ele tinha a ânima, sabe, exacerbada, a sensibilidade com a música, aquela, né? Você vê que a música clássica dele trazia uma doçura, trazia uma questão ali, né? Uma docilidade. E aquela entrega, aquela melodia, aquela coisa toda. E ela não. Ela era aquela mulher forte, decidida, e ela não aceitava que ele não fosse assim. Porque ele era homem. Então ela vinha com aquela força toda do ânimo já presente, e ele ficava desesperado, porque ele, todo sensível, toda uma questão ali, também queria que ela entendesse aquilo que ele trazia como maior riqueza. E o casamento não deu certo. A gente vê, às vezes, casais assim, não vê? Assim, trocar os papéis? Como assim? Né? Mas tem muito disso. E por que isso acontece? Justamente porque a gente se apaixona por aquilo que falta para completar e a gente buscar o equilíbrio. E é nessas relações que a gente começa a se conhecer. A gente agora já pode ter esse olhar, né? E é muito bacana quando a gente começa a ter esse olhar, porque a gente para de implicar com o marido. Só um pouco, né, pessoal? Pelo menos um pouquinho. Porque a gente implica e se apaixona por aquilo que é exatamente o que a gente é. Já é assim em todas as relações, né? Até de amigo eles falam que a gente exerce essa questão do ânimo e ânimas, mas assim, no casamento, no matrimônio, isso fica muito mais forte, muito mais presente. Por isso que são discussões intermináveis, por isso que são dificuldades intermináveis. É a dificuldade com a gente mesmo. Comecem a olhar para o parceiro, para a parceira, com esse olhar.
que eu mais gosto nela é aquilo que eu tenho. E onde é que está? E é legal, com esse hábito que a gente tem, que a gente diz não julga e critica o tempo inteiro, a gente assim, por que será que eu critico tanto as mesmas coisas? Não são coisas diferentes. São as mesmas coisas. Aí separa, aí casa. Aí casa com alguém que traz todas aquelas questões de volta. Não, você acha que se casou com uma pessoa totalmente diferente da primeira. Quando você vai ver... Aqui, cada vez que a gente fala isso, eu não posso deixar de olhar para Marcos, né? Porque Marcos é um especialista nas escolhas. Ou busca de si mesmo, né? Vamos lá. Isso é, não, desculpa, o pessoal está dizendo aqui que eu estou fazendo bullying. A mulher que é dirigida pelo conteúdo psicológico ânimos, invariavelmente deseja manipular o marido, ao passo que o homem, com os sentimentos orientados pela ânima, pretende ser o administrador de todos os detalhes da vida do lar. Eles podem temer um ao outro, mas não se amam porque não puderam digerir a dominação do seu inconsciente. O homem precisa integrar os seus conteúdos conscientes e inconscientes para viver em harmonia com a sua feminilidade dentro da masculinidade. E a mulher necessita integrar a masculinidade psicológica na sua condição feminina. Só um instante desse. Sabe que isso me faz lembrar, na época, lá que a gente está falando dos cantores, alguém falou de Caetano e de Bethânia, lá quando começou-se muito a falar de Jung, lá nos anos 70, mais ou menos, 2 músicas foram feitas, uma pelo Gilberto Gil e a outra pelo Pepeu Gomes, falando exatamente dessas coisas. Gilberto Gil abordou de um jeito a música, não foi? E o Pepeu Gomes de outro. E, na época, eu me lembro bem, porque eu sou jovem há muitos anos, então eu sei, os machistas de plantão detonaram as músicas. Quem lembra delas? Não é? E isso é do Pepeu. É isso. Essas 2 músicas, se vocês pegarem a letra, fala exatamente dessa integração ânima e ânimos. Se eu não me engano, a Hermance Dufaux tem um livro de capa amarela, não sei o nome, porque eu já li há muito tempo. E ela vem falando da questão do feminismo, né? Como é que tudo isso aconteceu, rompendo essa barreira, para a mulher sair daquela posição, né, submissa. Aliás, se a gente vê aquelas revistas dos anos 50, dos anos 40, hoje é de chorar de rir, né? As americanas, então, eram muito legais, forte. Aquelas propagandas. Quando ela vem falando sobre esse rompimento com essa questão da mulher, que ela sai, né, vai em campo querendo os mesmos direitos, e aí hoje ela se ferrou no sentido de que ela não tem os mesmos direitos, ela tem muitos deveres, porque ela continua trabalhando em casa, ela trabalha ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, e agora tem que cuidar do trabalho e ainda tem que ficar linda e maravilhosa. No nosso caso, ainda tem que fazer caridade. Estudar muito. Aqui tem uma colega falou assim, mas eu tenho um ódio desse povo. Mas olha só, é porque a gente ainda não chegou no propósito do porquê que isso tudo aconteceu. Ainda está na transição e a gente tentando entender. E aí ela vem dizendo que a mulher não percebeu que ela é mulher. Ela não vai ser igual ao homem, nem o homem igual à mulher. E ela tem que lembrar aquilo que faz dela forte. E o papel, na verdade, é que ela sai da casa, sai do lar,
aonde ela zela por todos, olha por todos e tem essa capacidade, essa sensibilidade de entender o que todos precisam e de como fazer todos ali se sentirem melhores, né, e nutridos, e isso, e aquilo. E ela vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é onde é super insensível, cruel, matar um leão por dia, né? Uma competição danada, e ela vai levar o que para o mercado de trabalho? A sensibilidade, a humanização, obrigada. Ela vai levar uma outra realidade, e ela vai mexer com aquela estrutura, e aí aquela estrutura vai começar a se tornar muito melhor. Esse é o papel da mulher. Ela não tem que ir para lá para se tornar um outro homem cruel que vai passando por cima de todo mundo. Eu não estou falando que todos os homens são cruéis e é isso que acontece. Isso é o mercado de trabalho, que é uma competição. E é uma cultura aprendida. Então, a mulher, a partir da segunda metade do século passado, as mulheres que viveram esse movimento, alguém tinha que fazer para que as coisas no futuro fossem diferentes. Alguém quebra paradigmas. E os primeiros a quebrar os paradigmas vão sofrer o ônus e o bônus dessa mudança, dessa alteração. Então, quem primeiro viveu isso, enfrentou situações muito difíceis no próprio mercado de trabalho. Precisou que o tempo passasse para que as mulheres tivessem uma quantidade maior de dias na licença maternidade. Porque, no início, não tinha nem 3 meses. Nem 3 meses a mulher ficava com o filho. E se ela entrasse de licença antes do bebê nascer, era menos tempo ainda depois que o bebê nascesse. Então, o que acontece? Foi um período que nós precisamos viver, é desse equilíbrio que a gente está falando. E todas as mulheres que viveram isso sabem qual foi o preço, mas alguém tinha que pagar, para o bem ou para o mal. Alguém tinha que mudar essas coisas para que se chegue a um equilíbrio daquilo que é bom para todo mundo, para que é bom, porque se for bom para a estrutura familiar, é bom para a sociedade. Não é verdade? Tanto que, em alguns países do dito, né, chamado primeiro mundo, mas a gente sempre brinca, tem primeiro mundo A e primeiro mundo B. O primeiro mundo B é uma parte da Europa e dos Estados Unidos que as coisas ainda não acontecem exatamente como no primeiro mundo A, que é Suécia, Dinamarca, alguns países que as conquistas dos homens e das mulheres, dos trabalhadores, já são completamente diferentes. Existem países que o homem tem 1 ano de licença maternidade e pode trocar com essa mulher. Essa é uma situação que vai, em algum momento, acontecer para todos. Para benefício daquela criança que nasce. Não quer dizer assim, que a escolha por um trabalho é ruim para a mulher. É como as coisas foram construídas e como estão sendo aprendidas. É um processo, né, pessoal? Vamos em frente? Você quer fazer algum comentário ainda? Não, vamos embora. Portanto, ao longo do processo evolutivo, o homem terá que se harmonizar com a sua ânima, enquanto a mulher terá de se afinar com seu ânimos. Esse esforço é condição precípua para que haja um verdadeiro equilíbrio fisiopsicológico do indivíduo. O processo de desenvolvimento psicológico prevê uma gradual absorção dos conteúdos inconscientes para que, aos poucos, possam eliminar os impulsos que os tomam de assalto periodicamente, que representam os conflitos inconscientes trazidos do passado reencarnatório em relação à sexualidade e às questões de gênero. E aí a gente estava falando sobre o corpo, né? Que recebe esses reflexos todos de quando essa condição não está em equilíbrio, e ainda não está, né? Mas, às vezes, ela está muito desequilibrada. Então, ela fala ali, fisiopsicológico, porque o corpo, enquanto encarnado, ele precisa estar realmente trabalhando junto com o espírito, é uma coisa só.
E a gente tem que lembrar disso. Porque nós não somos esse corpo, a gente não é esse corpo, mas enquanto estamos nele, somos também. E tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age, reflete nele. E ele traz tudo que a gente precisa para vivenciar essa existência, sejam as doenças, seja a sexualidade, seja o feminino, seja o masculino, tudo que a gente precisa para trabalhar. Se a gente tiver a compreensão disso, melhor. Mas que a gente também não lute muito contra aquilo que a gente necessita lá dentro do nosso coração. Porque se a gente passa por cima, castrando todos os nossos desejos, a gente vai criar um problema lá na frente. E o autodescobrimento, ela traz com muita força, esperando que a gente compreenda o que quer dizer se autodescobrir. É se autodescobrir num ser que transcende tudo aquilo que a gente conhece. No Homem Integral, da Joana, tem um capítulo que fala de planificação interior, que tem a ver com esse autodescobrimento, com essa descoberta, com essa situação que muitas vezes, nos dias de hoje, no mundo moderno, a gente, pelos equívocos, faz escolhas equivocadas, seja para, no caso das mulheres, para quando faz uma escolha por ser apenas uma cuidadora do lar, ou a mulher que vai trabalhar e ela fica só pensando nesse trabalho externo e esquece de outras coisas que também lhe trazem satisfação, e isso vai trazendo o quê? Angústia. Vai trazendo depressão. Uma tristeza, porque traz esse aperto no peito, porque muitas vezes, tanto para um lado como para o outro, nós estamos sufocando aquilo que efetivamente nos autorrealizaria. O contexto cultural judaico-cristão. Segundo os religiosos ortodoxos, o princípio de que a mulher é inferior ao homem é amparado pela história de Adão e Eva, na qual a mulher foi responsável pelo fracasso do homem. Esse ponto de vista se apoia em uma narrativa absolutamente fictícia e destituída de sentido lógico, como são muitas passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. É uma punição que as mulheres têm que pagar até hoje para resgatar os pecados de uma Eva que nunca existiu. Tocou nos aspectos que Não, o que eu ia colocar é que essa questão do homem, da mulher se colocar na sociedade vem desde sempre, em que a figura de Deus é masculina, de que os apóstolos são homens, de que, enfim, de que vem da história, né? A mulher sempre cuidando dos filhos e na educação e sempre tendo que lutar e nem ela mesma sabe qual é a sua posição real, né? Na sociedade até hoje, na verdade. E isso não é de lá, perdura. Nós temos ainda no mundo moderno sociedades em que as mulheres não estudam, não têm acesso aos livros. Ainda temos isso até os dias de hoje. Ainda é uma realidade nossa. Como se nós tivéssemos um papel de coadjuvante, né? Para algumas ainda. E essa sociedade onde a mulher nem esse papel tem. Exatamente. E por isso existem os equívocos. às vezes nem de coadjuvante, às vezes é bem abaixo. Em algumas sociedades, bem abaixo, né? A mulher era tão submissa ao homem, tão inferiorizada, que nessas épocas aí, se ela não desse um filho, homem, mesmo que parisse, já não servia, tinha direito de pegar outra mulher, porque só dava mulher. E hoje a gente sabe que quem dá o sexo é o homem, né? É. Então você vê, as mulheres foram realmente punidas por uma coisa que a gente não sabe de onde veio, né? Elas foram punidas por muitas e muitas questões, né? Na verdade, tudo é ignorância do nosso espírito. Não tínhamos acesso. À luz da psicologia junguiana, Adão e Eva simbolizam a complementação das polaridades, o ânimos e a ânima. Eva é a porção feminina do homem.
ao passo que Adão é a porção masculina de todas as mulheres. É simbólico. É simbólico. Tudo nas escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento, tudo é simbólico. E todos os nossos equívocos de interpretação foram porque nós queríamos entender a letra e não o espírito. E a gente ainda sabe Muito pouco. Quanto mais a gente for caminhando, mais a gente vai descobrindo a beleza que são essas escrituras, a beleza que são esses ensinamentos. Por isso que o Evangelho não dá para parar de estudar nunca. O Livro dos Espíritos não dá para parar de estudar nunca. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre o que tem contido. Porque às vezes a gente lê, a gente registra uma coisa, mas a gente não se aprofundou no que está querendo dizer por falta de conhecimento, pela própria ignorância. E quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo que ali contém uma verdade absoluta, uma verdade muito maior daquela que a gente pode enxergar. E hoje a gente já consegue olhar para as parábolas de Jesus e ver qual é o símbolo que está ali dentro. Porque Jesus usava as coisas do cotidiano para falar de coisas absolutamente profundas e internas que ainda hoje, 2000 anos depois, a gente escuta, se emociona, e isso vai acontecer por toda a nossa vida, nossa existência. Por quê? Por conta desse alargamento espiritual, que na medida em que a gente alarga a nossa compreensão espiritual, melhor a gente entende e penetra no sentido profundo dos ensinamentos de Jesus. Hannah Wolff, uma das maiores psicólogas junguianas do século XX, teve a coragem de escrever que Jesus conseguiu realizar o feito mais extraordinário catalogado pela psicologia: ser alguém pleno, integrando com a mais absoluta perfeição o ânimos e a ânima. Ele foi o único ser da história humana que atingiu a harmonia entre as duas polaridades psicológicas. Na expressão de Joana de Ângeles, ele atingiu um estágio de androginia psicológica perfeita. Jesus, o homem. Não o Cristo, o homem. Ele conseguia passear pelas duas características. Se nós olharmos o Novo Testamento, as passagens evangélicas, sob a forma de parábola ou não, nós vamos começar a perceber que em algumas parábolas ele é completamente ânima, acolhedor, que é uma característica ânima. Ele acolhe aquela criatura. Se a gente olhar para a passagem da mulher adúltera... Passa o próximo. Então, vamos passar. Oi. Por isso que os apóstolos eram homens. Exatamente. Porque a maior apóstola era Maria de Magdala. Ela entendeu Jesus. Ela fez presente em si aquilo que Jesus falava. Só que ela vivia na sombra. Ela não podia aparecer, ela era uma prostituta, gente. Não seria nenhuma mulher que ela fosse colocar, iriam aceitar. Os próprios apóstolos não aceitavam ela. Eles não aceitavam. Mas depois que Jesus partiu, ela foi fazer o que Jesus ensinou. Ela foi exercitar o amor na sua maior elevação que tinha. E ela ficou completamente sozinha. E é por isso que ela foi viver com os leprosos. Exatamente. A história dela é de uma beleza absurda. Mas, pessoal, tudo tem uma razão de ser. Os apóstolos todos tiveram seu lugar e sua ação naquele momento.
Tudo tem um motivo. As coisas são do jeito que são porque precisam ser. A gente já sabe que tudo está no lugar certo e na hora certa. Existe uma provisão divina em tudo que acontece. E nessa provisão divina existem os caminhos da transformação. Esse é o nosso acesso. Ele permite que, à medida em que a gente conquista, porque evolução é conquista. Então, conforme a gente conquista esse espaço, nós também vamos, o quê? Conseguindo as brechas e as situações para transformar o que precisa ser transformado. É engraçado que essa transformação ela é muito falada em Paulo de Tarso. O que Paulo conseguiu em uma existência de criminoso a santo, em uma existência, o salto espiritual de despertamento que ele deu foi gigantesco. E todo mundo traz isso como exemplo. Mas ninguém traz de Maria de Magdala. Exatamente. A gente ainda tem essas coisas dentro da gente, né? Muitas das teses que a autora apresenta, a autora que a gente, só lembrando, voltando aqui, a Hannah Wolff, tá? Muitas das teses que a autora apresenta foram referendadas e aprofundadas pelo espírito Joana de Ângeles em um livro no qual a benfeitora estuda a personalidade de Jesus pela ótica junguiana, transpessoal e espírita. Que é o Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda. Né? Fala, Jane, sobre as passagens. Então, que a gente estava falando que as passagens evangélicas, se a gente tiver um olhar para essa polaridade, né, para as duas polaridades existentes em Jesus, nessa do acolhimento de Maria, de Magdala, o que é? É a ânima de Jesus, ele é a própria doçura e o próprio amor quando ele acolhe aquela mulher que a sociedade quer apedrejar. Não, Maria Madalena. É a mulher adúltera, não é, desculpe, estou confundindo. Mas é da acolhida da mulher adúltera em que ele consegue dispersar a multidão. Não é verdade? Aquele momento, Jesus é completamente ânima. Por outro lado, quando Jesus está junto dos publicanos, dos fariseus, que hipócritas, o que estão fazendo no templo, e expulsa também os vendilhões, ele é completamente ânimos. Então ele transita nas passagens do Novo Testamento, nas duas polaridades, com muita profundidade e muita clareza. Nessa da mulher adúltera, ele passeia, ele vai no ânimos, volta para a ânima, depois ele vai para o ânimos, senhor de si. Quando a gente faz isso, a gente desequilibra. A gente, às vezes, exagera, né? Ele não. Ele chega diante da multidão e ele diz para quem não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra, o ânimos. Acolhe ela com a ânima e depois diz para ela com ânimos, vai, não peques mais. Ele passeia por essa com uma força da qual ele não precisa se desequilibrar para agir. O último momento, quando ele está na cruz, ele fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É praticamente um amor materno. Porque só a mãe tem capacidade de perdoar os filhos que estão ali, né, perturbando a ciência. Ainda a gente está com o olhar compassivo, né? Então, ele vai em toda a peregrinação dele, nessas passagens, mostrando uma força e outra, com muita propriedade, com muita serenidade. Quando ele entra no templo, que ele utiliza a raiva, né, a ira, vamos dizer assim, para impulsionar um estado que está totalmente contrário às leis divinas, que ele utiliza o templo, um lugar onde você se conecta com Deus, como venda.
Quando eles fazem isso, ele ia entrar ali com a ânima. Meus filhos, não vamos fazer isso. Tira essas banquinhas daqui, que é a casa de Deus. Ninguém ia nem olhar para ele, porque eles estavam mexendo com o quê? Com uma das paixões, que era o dinheiro. E por que é chamada de ira santa? Falou com energia e utiliza o ânimos. E aí você vê que se ele estivesse usando a raiva, só a emoção desequilibrada, ele não saía dela, porque a gente não sai, a gente leva muito tempo para sair desse estado. E ele não, ele utiliza o que precisa e volta para o eixo e fica. Quer dizer, então a condição emocional equilibrada que ele vem trazendo para a gente, não é uma questão dele que pertence só a ele e nunca mais vai pertencer a ninguém. Ele vem mostrar aquilo que era para a gente estar fazendo. Porque quem Jesus, o homem, era o Cristo, que é muito mais do que ele veio mostrar para a gente como homem. Então, ele não veio mostrar o que ele era. Ele veio mostrar o que a gente tinha que estar fazendo. O que a gente poderia fazer. O que é nossa condição humana, que a gente já pode estar fazendo. E a gente está que nem uma tartaruga, né? Nosso curso, né, estamos chegando no final, e esse é o nosso último slide. Nosso curso das duas é SOS Família, né? Para que a gente está estudando esse tema em SOS Família? Porque é importante que a gente entenda o conteúdo e possa levar para a nossa vida diária. Por que é que a gente traz esse conteúdo de ânima e ânimos para este momento do curso SOS Família? Para que a gente consiga saber com mais clareza qual é o nosso papel na família. Qual é a nossa história. Como é que a gente consegue, de alguma forma, trazer mais equilíbrio a essas polaridades que existem dentro de todos nós? Porque, na verdade, somos nós com a gente mesmo. Então, se a gente consegue fazer isso em nós, de alguma forma, o que está fora de nós também vai se modificar. Então, o objetivo da gente conhecer o tema é trazer, tanto quanto possível, para a nossa vida de relação. Não só com conjugal, mas com filhos que a gente tem também, que estão muito próximos, ou quaisquer outras pessoas com as quais a gente se relacione. Esse é o sentido do tema ser trazido num curso que fala de família. Quem quer fazer oração? Pode. Colocar um pouquinho o lado do ânimo, né? Porque a gente está aqui só em mulheres, está tudo defendendo o nosso lado. Mas eu acho que o caminho que o homem hoje faz para ser uma figura principal na criação da sua cria, eu acho que está sendo um caminho muito legal. O homem hoje quer criar, ele quer estar junto, ele quer participar, ele está, né? Defender o meu lado do ânimo. Porque eu não acho um caminho fácil para o homem, hoje em dia, fazer isso. Mas ele tá ali, ele está do lado, ele não quer só ser o pai dentro de casa, o provedor. Ele quer também criar sua filha. E nesse caso da mulher, quando sai para o trabalho, ele também começa a se aproximar da ânima dele, então, com mais sensibilidade, sabendo que é necessário dividir com mais compaixão, né? E aí se torna um homem mais humano, né? Não acho que esteja sendo um caminho fácil para ele. Não é não. Não é não. Não, o caminho não é fácil para nenhum dos dois gêneros, Cristina. Efetivamente não é. Mas hoje também ele já pode fazer isso por conta de outras, não é fácil para ele, claro que não é, mas porque hoje também a sociedade viveu questões em que permite essa aceitação. Muitas vezes hoje, por conta das enormes até dificuldades
econômicas e financeiras, muitas vezes quem continua trabalhando é a mulher e o homem não. Quem perde o trabalho, quem perde a oportunidade no mercado é o homem. Ah. E o meu filho, o meu netinho, está tomando banho junto com o meu filho, porque é o momento que ele tem para participar da criação, para participar junto. Então, isso aí é uma coisa muito boa. E eles vão para a aula e aprendem a mudar fraldinha e tal e coisa. Então, houve também um estímulo de fora para que esses homens pudessem ficar atuando. E com bem menos preconceito, né? Porque homem que é homem não faz Olha certas só, coisas. pessoal, num curso... Moçada, 3h15, nós precisamos encerrar. Tem outra aula daqui a pouco. Semana que vem, vocês continuam aí com Gisela e Nelson. Quem vai fazer a prece? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez, obrigada, Senhor. Como é importante estarmos aqui fazendo os nossos cursos. O quanto a gente percebe erros e acertos e tendo ainda o horizonte de acertarmos mais do que errarmos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que fomos escolhidos para viver isso, com tanta gente que precisava estar ouvindo isso, Senhor. Mas sabemos que o momento de cada um chega. Joana, obrigada por eu estar aqui. Senhor, obrigada, tu sabes muito bem o quanto eu te agradeço. E prometendo, Senhor, nos esforçarmos para estarmos aqui semana que vem, nós queremos te agradecer tudo isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. É um parto, né?